Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 8 de dezembro de 2021. Ontem houve uma reunião de cúpula virtual, através da internet, entre o presidente Joseph Biden e o presidente Vladimir Putin. Conversas, no entanto, Biden e Putin não geraram nenhum avanço nas tensões na Ucrânia. Peço a vocês, convido-os a inscreverem-se no canal, ajudarem a fortalecer o canal, convido-os também a darem o seu like, o seu gostei e também que compartilhem com suas redes sociais. O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, disse ao presidente russo nesta reunião, Vladimir Putin, na terça-feira, que o Ocidente está preocupado com a invasão da Ucrânia pela Rússia e alertou sobre fortes medidas econômicas e outras, como punição caso Moscou inicie uma nova agressão militar contra a Ucrânia. Biden entregou uma mensagem simples durante a videochamada de terça-feira, ontem, com Putin dizendo: se invadir a Ucrânia novamente, irá enfrentar sanções dolorosas que farão um grande dano à sua economia. Putin, no entanto, teve sua própria visão contundente, dizendo ao presidente dos Estados Unidos que as tropas russas estão em seu próprio território e não ameaçam ninguém. A Rússia não tem intenção de invadir a Ucrânia. Sem nenhum avanço imediato para aliviar as tensões sobre a questão da Ucrânia, os Estados Unidos da América enfatizaram a necessidade de diplomacia e desaceleração do fator militar, enquanto faziam ameaças severas à Rússia sobre os altos custos de uma incursão militar. Biden disse ao presidente Putin diretamente que se a Rússia invadir ainda mais a Ucrânia, os Estados Unidos e também os aliados europeus vão responder fortemente, com medidas econômicas também os aliados europeus. As sanções, que uma parte disse poderiam ser como alvo os maiores bancos da Rússia, e a capacidade de Moscou de converter rublos em dólares, em outras moedas. Isso significa, claramente, quero que vocês gravem bem isso, tirar a Rússia do sistema de pagamento de transações internacionais. Isso aqui seria um golpe muito severo na Rússia. Os Estados Unidos também forneceriam material defensivo adicional aos ucranianos em caso de nova invasão e fortaleceriam os aliados da OTAN no flanco oriental, com capacidades adicionais em resposta a tal escalada. Biden não está interessado, no meu ponto de vista, agora a minha análise, vendo como foi a discussão, o Biden não falou nada que vai mandar tropas. Eu acho que ele não está interessado em colocar as tropas americanas em perigo para defender a Ucrânia, mas os esforços potenciais para apoiar os aliados regionais da União Europeia podem levar a destacamentos adicionais de tropas dos Estados Unidos da América para os aliados da OTAN no leste europeu, que é uma coisa que não interessa para o Putin também. Uma invasão russa na Ucrânia também colocaria em risco, que ficou muito claro isso para o Putin, o gasoduto Nord Stream 2, que foi feito da Rússia para a Alemanha. Ou seja, se a Rússia invadisse, o gasoduto não seria homologado. Ou se for e a guerra acontecesse depois, os Estados Unidos e os aliados vão interromper o fluxo de gás da Rússia para a Alemanha e, consequentemente, para outros países. Enquanto o presidente dos Estados Unidos falava sobre as possíveis sanções, disse Yuri Ushakov, assessor do presidente Putin para assuntos internacionais, que as sanções não são algo novo, mas elas já existem há muito tempo e não terão nenhum efeito. Agora eu quero complementar aqui, essas sanções seriam diferentes e muito diferentes daquelas tomadas em 2014 pelo governo Obama, que era fraco, mais fraco pelo menos do que o governo atual. E teria um efeito grande, principalmente se cortarem o SWIFT, eles vão ficar sem ter como receber dinheiro do exterior e mandar dinheiro para o exterior também. Mas à medida que os presidentes dos Estados Unidos da América e da Rússia se reuniam, a Ucrânia ficou muito preocupada com as dezenas de milhares de soldados russos que foram posicionados perto de sua fronteira. E Putin usou a reunião em busca de garantias de Biden de que uma expansão da aliança militar da OTAN nunca incluiria a Ucrânia, ou seja, Putin disse, ele quer garantias de que a Ucrânia jamais será incluída numa aliança militar. Putin também pediu
que não seja fornecido mais armamento, ou seja, armamento de destruição em massa. Ele reclamou dos armamentos e treinamentos ofertados à Ucrânia pelos Estados Unidos, e também foram efetuados treinamentos pelo Canadá e pela Grã-Bretanha, e ele não gostaria de ver mais armamentos fornecidos para a Ucrânia. O Kremlin, em um comunicado pós-chamada, disse que a OTAN, pós-chamada entre Biden e Putin, né, que a OTAN tem feito tentativas perigosas de expandir sua presença militar no território ucraniano e tem expandido seu potencial militar perto das fronteiras russas. Por outro lado, Putin também propôs suspender todas as restrições mútuas às missões diplomáticas e ajudar a normalizar outros aspectos das relações bilaterais com os Estados Unidos e a União Europeia. Oficiais da inteligência dos Estados Unidos da América determinaram que a Rússia, isso Putin deixou claro também, o Biden deixou claro para o Putin, moveu 90 mil soldados adicionais aos já existentes na Crimeia e em Donbás, na Bielorrússia, para perto da fronteira com a Ucrânia, isso soldados russos já existentes, e fez preparativos para uma possível invasão no início do próximo ano, se somar tudo que já tem lá. Anteriormente, desde a invasão de 2014, esse contingente pode chegar em torno de 170 mil homens. Assessores dizem que o episódio da Crimeia um dos momentos mais sombrios foi para o presidente Barack Obama no cenário internacional, e ele se agiganta enquanto Biden olha para a atual crise latente. Mas na realidade o Biden está... pode ser que não esteja resolvendo a questão de uma maneira satisfatória, mas está trabalhando mais do que o Obama efetivamente fez, que ficou olhando e não sabia o que fazer. Os oponentes republicanos de Biden, isso aqui é muito importante colocar, que isso tem um efeito muito grande, inclusive na política interna americana. E os republicanos, no caso que são a oposição, em Washington, estão enquadrando esse momento como um teste-chave para a liderança do presidente Biden no cenário global. Então ele não pode titubear, ele não pode ficar indeciso, ele tem que tomar decisões como ele de fato está fazendo, ele tem que tomar iniciativa. Biden prometeu como candidato ainda reafirmar a liderança americana após a ênfase do presidente Trump, né, que tinha a seguinte ênfase na política externa: América em primeiro lugar, ou seja, aquele famoso slogan em inglês, America First. E ele, na realidade, os republicanos estão olhando o que vai dar essa política do Biden. Biden falou na terça, pelo segundo dia consecutivo, com líderes do Reino Unido, França, Alemanha e Itália para coordenar mensagens de possíveis sanções, logo após a chamada que ele teve essa chamada via internet que ele teve com Putin. Biden também deve falar ainda até sexta-feira, essa semana, talvez até hoje, com o presidente Volodymyr Zelensky. Existe uma probabilidade grande dele falar com o Zelensky até hoje, no final do expediente. Outras sanções ainda podem ser implementadas caso haja de fato uma invasão russa, e isso foi aventado inclusive, como por exemplo, os americanos estão pensando em sancionar o principal fundo de investimentos russo no exterior, o que causaria um outro grande transtorno à economia, e estão também pensando em proibir a investidores russos a comprar e vender títulos no exterior. Ou seja, ele vai ter inclusive uma pressão interna muito grande. Inclusive esse pessoal todo, o banco responsável por esse fundo de investimento, são pessoas do grupo dele, ligadas ao Putin. Ou seja, o próprio fundo é ligado ao Putin. Mas ninguém sabe o que passa na cabeça do Putin. O Putin, é claro, também procurou obter garantias, como, por exemplo, para a Ucrânia não entrar na OTAN, para a Ucrânia não receber armamentos estratégicos. Ou seja, ele também tem seus medos. Não pensem que eles não estão com medo de uma guerra, mesmo porque numa guerra na região, vamos dizer, seja ela comece hoje, seja ela comece amanhã ou no ano que vem, muitos soldados russos vão morrer, ou seja, vão voltar em caixões para casa também. Ucranianos também, mas não vai ser uma guerra fácil. Tanto que eles montaram uma estrutura lá,
para uma guerra, pelo menos a médio prazo, né? Eles têm equipamentos, suprimentos, vamos dizer assim, para pelo menos entre 1 a 2 meses de campanha. Então não vai ser uma guerra fácil e provavelmente seria um massacre de ambos os lados. Mas isso não interessa para a Rússia também, e isso não interessa para a Ucrânia. E a Ucrânia hoje está mais bem armada, está mais preparada, e inclusive existem hoje lá militares americanos. O exército americano não está lá como exército, não tem nenhuma brigada de infantaria ou coisa que o valha. Mas existem instrutores, existem estrategistas americanos que estão lá treinando as tropas ucranianas. Então, não é uma coisa assim que a Rússia vai invadir, está todo mundo com medo. Não, lógico que está todo mundo preparado. E a questão é a seguinte, a população vai reagir. A população está falando contra a Rússia, motivado pela própria Rússia. Então, de vez em quando, Putin fala, não, nós somos um povo só. Um povo só, banana, né? Não somos um povo só. Éramos quando a Ucrânia era uma coisa só, onde a Rússia não existia. Quando houve a traição e eles fundaram a Rússia, a partir daí nós já não somos um povo só, porque eles tentaram assassinar o príncipe mandatário em Kiev, que é em ucraniano. E foi isso que eles fizeram, né? E desde então isso não para. Então, e o Putin vem distorcendo a história. Kiev existe há mais de 1.500 anos. Moscou, meros maneira de dizer, mas 800 anos. Então existe uma grande diferença. As pessoas, quando liam um artigo muito interessante na Gazeta do Povo, de um professor, sobre essa questão que está acontecendo lá, mas eles não têm... a questão da história, ele falou lá 400 anos atrás, que são um povo só, ainda do tempo dos tsares, depois remete à União Soviética, mas esse é o pior trecho da história do povo ucraniano, né? É um trecho em que foram escravizados pelo Tsar, ou seja, a Ucrânia foi escrava, e assim como pelos soviéticos. Eles não remetem a história de fato como a história é, desde a fundação de Kiev, desde a fundação da Ucrânia. Inclusive recomendo, mais um ano atrás, é só procurar, principalmente os inscritos no canal, mesmo outros que queiram, eu fiz um vídeo, Formação da Rússia e Formação da Ucrânia. Procurem esse vídeo, muito interessante, e ali tem dados históricos mais precisos, e não a mentira oficial da Rússia que ficam sendo divulgadas aí. Ou seja, isso efetivamente não existe. Mas vamos esperar, aparentemente eu acho que vai haver uma redução na escalada russa. Não é hoje, não é amanhã, mas acredito que eles vão retirar novamente as tropas, mesmo porque ele falou que eles não estão procurando a guerra, né? Mas é a retórica dele para o Biden, e que estão movimentando as suas tropas em território deles, mas estão movimentando bem na fronteira, na direção da Ucrânia. Quer dizer, qualquer pessoa de menor inteligência vai ver que, de fato, eles estão procurando a guerra, mas ele disse que não quer guerra, e ele disse que não quer invadir a Ucrânia. Então vamos ver, mas ele também está procurando as garantias de que a Ucrânia não entre na organização das nações do Tratado do Atlântico Norte, né, a OTAN ou NATO. Ele não quer que a Ucrânia seja armada. Por quê? Porque ele pode querer invadir amanhã ou quê? E uma coisa que acho que não e o Putin, o Biden não vai, e uma coisa que eu sempre tive em mim, tropas americanas não vão lutar lá. Pelo menos nesse momento, nessa escalada. Eles não querem ampliar a guerra para a Europa, se houver. Então eles vão fazer todo tipo de pressão para que não haja essa escalada e a guerra fique restrita às fronteiras da Ucrânia ou a toda a Ucrânia. Então essa vai ser a tônica. Mas também se preocupam porque isso poderá atingir e ir para a Europa. Convido-os a inscreverem-se no canal. Aqui vocês sempre vão ver vídeos inéditos de qualidade e falando com profundidade os temas, assim como esse. Se gostou, dê um like, dê um gostei, convido a fazer isso e também compartilhe com suas redes sociais. Muito obrigado a todos, Deus abençoe a todos, paz e bem, e oremos para que não haja guerra e haja paz entre os homens de boa vontade.